Fala, minha rapaziada! Todo mundo sentindo falta do Saga, né? Nós estamos atrasados, reta final aí, já chegamos na Copa de 2006 e hoje a gente vai avançar aí a nossa seleção, nossos 11 principais aí da história da nossa seleção brasileira. Show? Estamos começando a gravação, terminou o jogo agora, o massacre do Bayern. Então o Mercinho veio de camisa do Bayern. Eu estou sendo humilhado nesse momento aqui. Gostaríamos da presença do Josélio, mas não temos. Ele arregou mais uma vez, principalmente porque hoje acho que era esperado, né? Então temos aí Mercinho, Emerson Moraes, Marco Antônio Macarrão, para falarmos sobre a seleção de 2006. Gostaria de ouvir as considerações iniciais de vocês sobre a seleção de 2006 para a gente ir para a votação. Manda ver, Mercinho, começa aí. Então, cara, olha só, é uma das Copas que eu entrei mais confiante, cara. Incrível isso, cara, 2005, cara. Sei lá, eliminatória, né? Apesar que a eliminatória a gente também comparar com os times sul-americanos é foda, mas assim, uma coisa é ganhar dos times sul-americanos, outra coisa é ganhar e convencendo e mandando, né, cara? O Brasil tava bagunçando todo mundo em 2005. E assim, cara, ver a Copa das Confederações, né? Apesar daquele time da Argentina, um time meio doido, mas né, não era o time completo da Argentina, mas tinha grandes jogadores. E o Brasil bagunçou a Argentina, entendeu? Então, assim, mais uma vez, né? Eu acho que o treinador influenciou no Brasil, né? A questão do treinamento, não soube comandar, ter aquela voz de comando, né? Cara, jogadores que nitidamente chegaram na Copa fora de forma, né? E era uma seleção, para mim, uma das melhores que o Ronaldo teve. tá mais ou menos com o meu porte, assim. Mas o Adriano também, né, cara? Pô, o Adriano tava, né? O Adriano ainda sempre foi mais forte, mas o Ronaldo... Porque existe cara, e assim... O Adriano é a barriga de chope respeitável, que é aquela barriga dura, consistente. Já do Ronaldo é aquela barriga molenga, aquela coisa mais de um mocotó, né? De um negócio mais... Cara, e assim, vários jogadores se preocupando só com o recorde pessoal, é onde uma das críticas que eu tive em relação ao Cafu, por isso que eu não votei nele para a seleção, né? A mulher tá passando no vídeo aqui, ó. Não preocupa não. Eu virei a câmera aqui também para a Jaqueline não aparecer, entendeu? Então, assim, porque muita gente ali preocupando com o pessoal e coletivo não tinha nada nessa seleção. O Ronaldo querendo recorde. Acho que esse foi o grande problema. Isso, o Cafu recorde de jogos, entendeu? E os caras no banco voando, né, cara? Principalmente os laterais reserva, voando. Voando mesmo. Pois é, a minha impressão aí, né, sobre a seleção de 2006, sobre a Copa de 2006, o ciclo ali realmente esbarra muito nessas questões aí do ano de 2005, pela forma como o Brasil vinha se apresentando, e é o que você falou, Mercinho, a questão não é só ganhar do time sul-americano, né, ir bem na eliminatória é meio que mais que uma obrigação que nem sempre a gente cumpre, mas mais do que isso, ir bem convencendo, mostrando um bom futebol, trazendo confiança. E aí, quando a gente chega confiante, naturalmente o sarrafo aumenta, né? A gente está esperando uma coisa melhor, né? E o Brasil não vai bem em Copa que ele chega... É verdade. Chega muito acreditado, isso, né? É verdade. Chega muito acreditado, tende a não dar certo. E a gente tem ali, para mim também, uma questão de influência muito grande, negativa nesse caso, do técnico, né, do treinador ali, na questão de realmente ter gente no banco muito melhor, em muito melhores condições, em momentos muito melhores, né? Não estou falando de promover uma mudança drástica, mas, poxa vida, alguns personagens ali deveriam ter, né, tido mais oportunidade, ter ganhado vaga de titular, pelo menos, para dar uma mesclada, segurar os figurões, que faz parte, tudo bem, mas mesclar e mostrar que tem que mostrar jogo, tem que ter futebol para
para poder manter ali, se manter como titular. Pois é. Eu tenho uma teoria que é o seguinte: pegaram a nossa seleção. É difícil falar isso porque tem gente que não entende quando você fala, mas para mim, 2006 é a seleção. Agora tá passando a baixada aqui, ó. 2006 para mim é a seleção que tem mais, na média, é a seleção mais talentosa que a gente já teve. Por quê? Porque a gente já teve times mais disparados, mais talentosos, mas os 23, quando você olha os 23, é absurdo, cara. Cara, os 23 de 2006 é um negócio fora do comum, velho. O nosso banco tinha Rogério Ceni, Júlio César, olha isso, Cicinho, Luizão, zagueiro, Gilberto Silva, Edmilson, que depois foi cortado, entrou o Mineiro, Ricardinho, Juninho Pernambucano, Robinho e Fred. Isso era tudo banco, cara. Isso é tudo gente que nas Copas que a gente vai ver daqui para frente, 90% desses seriam titulares nas Copas seguintes. Né? Então, olha que loucura que é isso. Aí a gente entregou isso para mim, para o pior treinador que a seleção já teve, que é um cara que não sabe. O cara conhece futebol, mas nunca viu o Parreira armar times bem. Assim. E aí, como ele foi obrigado, que era muita gente boa, ele teve que fazer um time ofensivo. Então, e ele não sabe fazer isso. Exatamente, porque o Parreira ele tem um histórico de time defensivos, né, cara? Exatamente. Se a gente lembrar do Bragantino de 91, né? Que sai o Luxemburgo, né? O Luxemburgo vai para o Flamengo, aí o Parreira assume o Bragantino e chega a vice-campeão paulista. Ó, vice-campeão brasileiro. São Paulo, e assim, é um time que não tomava gol, mas também não fazia. Quando ganhava de 1-0, entendeu? Então foi assim, certeza, entendeu? Então, o Parreira sempre foi um cara que sabia armar time defensivamente. Ofensivamente nunca soube. Times mais limitados, né? De pegar time limitado para fazer resultado. Ele conseguiu. Isso. De alguma forma não. E até quando não era limitado igual 94, ele fazia o time ser defensivo. Exatamente. Mas em 2006 eu acho que ele foi obrigado, cara. Não tinha jeito. Não tinha jeito, não tinha como jogar defensivamente. Não. Ronaldinho Gaúcho, Zé Roberto, Adriano, Ronaldo no banco. Não tem jeito, entendeu? Sim. Enfim. Sim. Mas vamos lá, vamos começar a nossa disputa. Nossa saga. Chegamos ao nosso 10º episódio do Saga Top 11. Estamos caminhando para o fim. Terminando esse episódio de hoje, nós teremos o quê? Mais 1, 2, 3. Faltam 3 para a gente finalizar a nossa primeira temporada. Show? E eu vou conversar com os nossos membros da mesa do Saga aí para ver se a gente faz uma maratona para terminar essa temporada semana que vem. Beleza? Mas não estou prometendo. Hein? Então, começando aí nossa disputa, a gente tem o Tafarel contra o Dida, né? O Dida foi um goleiraço, né, gente? Sim. É a única Copa que ele disputou como titular. Dá jogo com o Tafarel? Eu continuo ainda com o Tafarel por toda a história, enfim, né, os resultados, inclusive a dar a volta por cima, né, o 90 para 94, e depois se manter à frente ali, em 98 e tudo. Eu fico com o Tafa ainda. Eu também acho o Dida um bom goleiro, apesar que, assim, um cara que muito frio também. A cara dele aí fala muito, não fala? Então, é um cara que é campeão do mundo com o Corinthians, lá naquele jogo contra o Vasco lá, e sai como se... Tivesse indo na padaria. Exatamente, cara. Pô, como vou assim, buscar um cigarro. Você é campeão do mundo, tô indo ali comprar um pão. O Messi assim? Hoje, né, no jogo. Entendeu? Ele é uma boa comparação. Ele é o Messi do... Então, assim, cara, isso é um questionamento que eu sempre fiz do Dida, cara. Cara, goleiro frio é uma coisa. Agora, o cara que é indiferente para as coisas, você ser indiferente, você ser campeão do mundo, dentro do Maracanã, no campo do adversário. Então, você tá louco, cara. Você tá doido. Você vê que na eu saí igual um doido. Tecnicamente, ele é um dos melhores, mas ele não é o cara adorado assim por ninguém, né? Exatamente. Acho que não tem muita emoção na relação dele. Exatamente. Sim. Então, mantém o Tafarel. O Tafarel é também, histórico, né, cara? Sei lá, o Dida não me passava uma confiança 100%, não. Boa. Cafu.
Cafu. Continua. Continua o Cafu. Só que é o Cafu de 2002, né? 2006. Não era para ter jogado, né? Não era para ser o Cicinho. Era para ser o Cicinho. Dupla de zaga, a gente teve no último episódio o Lúcio ganhando uma vaga. Ó, para mim, 94 a gente teve uma dupla impecável. Nos 7 jogos da Copa, eu acho que o Márcio Santos e o Aldair foram muito bem. E eu acho que Lúcio e Juan foi num nível bem parecido, cara. Eles jogaram muito essa Copa aí. Né? E os dois estavam, acho que no auge do auge, né? São dois grandes zagueiros, tiveram uma carreira bem regular, mas nessa época estavam... Nossa, jogaram demais. Voando, né? O Lúcio, em 2006, cara, ele era uma santidade na Alemanha. Eu lembro, às vésperas da Copa, fizeram uma entrevista com o Beckenbauer. Pô, o Brasil tinha Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, Kaká. Era só monstro naquele time. Aí fizeram uma entrevista com o Beckenbauer e falaram assim, ó, se você pudesse escolher um jogador brasileiro para jogar pela Alemanha, quem você escolheria? Ele falou, o Lúcio. Olha que doido. Sinistro, né? Enfim, mas difícil, cara. Quem que vocês escolhem? Mantém a dupla, Lúcio sai, entra Juan, Aldair sai, entra Juan. Como é que é essa barada aí? Caramba, hein? Difícil, hein? Mas eu acho que eu mantenho a dupla, cara. Assim, com certo pesar, porque eu sempre achei o Juan um cara muito sério, muito frio, sem ser indiferente, né, Mercinho? Exatamente. Mas o Juan e o Aldair são entendeu? perfis parecidos até, né? Não sei se vocês acham isso. Sim. Sim. Tecnicamente são muito bons, são zagueiros calmos. Sim, eles não são lentos, mas eles não são rápidos, mas eles não estão atrasados nunca, né? Mas eu acho que talvez não fizesse tanto sentido uma zaga Aldair e Juan. Sim. Tanto sentido. Por quê? Porque precisa de um cara, eu acho o Lúcio mais xerifão. O xerifão, mais batedor, não é batedor, mas mais força ainda. Para dar uma cuspida em alguém, fazer um negócio diferente. Mais mal educado, né? Se tivesse que ser. Não pode ser só zagueiro bonzinho, né? Não dá para pôr exatamente o Mauro Galvão do lado de um outro cara tipo esse. Tipo, 2 Mauro Galvão não daria certo. Tem que ter o Giovanni. Então, nessa onda aí, eu ficaria ainda com o Aldair e Lúcio. Manteria aí com dificuldade aí o negócio, tá? E aí, Mercinho, promove mudança ou não? Então, cara, tecnicamente falando, a minha zaga é Aldair e Juan, entendeu? Tecnicamente falando. Sim. Inclusive, se tivesse um top 11 do Flamengo, eu tenderia muito a votar nessa dupla de zaga. Apesar que, historicamente, eu acho que o Moza é maior, entendeu? Em número de jogos, conquista pelo Flamengo. Mas, tecnicamente, os dois são fantásticos. Cara, aí eu fico naquele negócio, cara. É foda, né, cara? O Lúcio também foi muito grande na seleção brasileira, né, cara? E, assim, muito. Os dois, cara, o Juan e o Lúcio, fizeram uma Copa fantástica, né, cara? Tanto em 2006 como em 2010, cara. Cara, 2010 Eles fizeram 2 Copas absurdas. Absurdas, cara, entendeu? Então, assim, cara, é muito difícil botar, cara. Só que, tipo aquele negócio, cara, eu tenho que escolher entre o Juan e o Lúcio, porque o Aldair, pra mim, é um dos maiores zagueiros que eu já vi jogar, cara. Eu não conseguiria tirar o Aldair. É absurdo. Tirar o Aldair é muito difícil, porque tecnicamente falando, cara, é absurdo, entendeu? Então, a gente está caminhando para uma história que é o seguinte. O Aldair ficou, certo? O Macarrão já votou no Lúcio. Se você vota no Lúcio, vamos seguir em frente. Se você vota no Juan, aí o pai que pode. Eu não sei se eu voto no Lúcio e cabo com isso, se eu voto no Juan e deixo a bomba na sua mão, cara. Não vou fazer isso contigo, não, cara. Eu vou manter o Lúcio aí pelo título de 2002.
por ter disputado 3 Copas do Mundo e 3 Copas do Mundo bem. Apesar de ter falhado naquele jogo contra a Inglaterra, ele jogou, né? 3 Copas, ele tem uma falha, mas ele foi muito bem nas 3. Mas ele foi muito bem, entendeu? Então é só por isso, pelo histórico dele na seleção brasileira. Mas como zagueiro, tecnicamente falando, eu prefiro o Juan, entendeu? Eu acho o Juan fantástico. Você já votou como eu votaria, pô. Você nem precisou passar a bola para mim, que você falou exatamente o que eu falaria. Exatamente. O Juan, para mim... Botar no Lúcio, entendeu? O Juan, para mim, é o melhor zagueiro, só que para os 11 da seleção da história, o Lúcio, para mim, tem que Isso. Exatamente. O Lúcio é monstruoso. Show. Como não tem jeito de tirar o daí, entendeu? Então, pois é. A gente tem uma terceira chance. A puta zaga, cara. A gente tem uma terceira chance de botar o Roberto Carlos no lugar do Nilton Santos. Não vai, né? Não vai ficar agora, em 2006, ele arrumou no meião que vai... Não vai. 2006 foi pior, cara. Nossa. Pois é. É a questão meio da vaidade, né? Do que a gente estava falando. Cara, o Nilton Santos, né, cara? O Gilberto tava comendo a bola em 2006, não tá? Sim, é verdade. 2006. Verdade. Mas nunca ia. Baita Copa das Confederações do Gilberto. Então, cara, é o que eu falo. Os 2 laterais, cara, estavam muito acima. Foi muito questão pessoal de todo mundo querendo recorde, isso atrapalhou. A galera jogou muito no nome em 2006. Exatamente. Dunga e Emerson. O Emerson é um cara que sempre foi grande assim para os treinadores, mas para o torcedor nunca foi, né? Eu nunca me encantou, cara. Nunca me chamou atenção. Verdade. Por exemplo, vamos supor, eu já quis o Dunga no Flamengo, nunca quis o Emerson. Eu também nunca achei o Emerson nada demais, cara. Entendeu? Interessante, imagina Emerson e Lúcio, Dunga e Lúcio no mesmo time. No mesmo time, Nossa senhora, quem ia dar mais expor? Quem ia ser mais bravo? Quem ia bater mais, né? Também. Na cabeça dos outros. Não, bater que eu falo é tapa na testa de quem não jogasse, entendeu? Não é no adversário, não. É bater no próprio companheiro. Mas no adversário também, né? Se tivesse. Também. Mas bater na boa, né, cara? Sim. Então não dá jogo aqui não, né? Aqui mantém o capitão, né? Também não, mantém o Dunga aí. Show. Cara, aqui eu acho que... Olha que incrível. Todo mundo fala que 2006 era a seleção de talento, e de fato era, individualmente muito talento, mas para mim, a grande disputa na saga Top 11 fica por conta dessa disputa aqui. Para mim, foi o melhor jogador do Brasil em 2006. E acho um cara assim, de carreira, qualquer aspecto que você falar, é um monstro. Esse cara jogou muita bola. Mas, obviamente, que a gente tem que avaliar que ele está enfrentando o Falcão. Mas, assim, se você pegar na Alemanha, igual o Falcão é rei de Roma, tá louco. Na Alemanha, o Zé Roberto é Deus. Jogou muito no Santos, jogou muito no Grêmio, jogou muito no Palmeiras. Talvez, daquela galera que passou pelo Flamengo ali, naqueles empréstimos doidos, naquelas coisas doidas que o Flamengo fez, foi o único que jogou bola. Na Portuguesa, deitava o pelo. Enfim, eu acho um jogadorzaço. Então... o Falcão, a gente já falou vários episódios, né? Comentei do Zé Roberto aqui, porque eu acho... Ele foi uma grande surpresa, né? Na seleção de 2006 tinha aqueles nomes todos, ele foi soberbo na Copa. Enfim, o que vocês acham da disputa? Ou eu tô viajando? Eu acho o Zé Roberto muito bom, cara, mas o Falcão é um nível técnico de bancar, né? Exatamente. Mas bancar o Falcão é muito difícil, cara. Quase que é uma questão de respeito aí, né? Tipo assim, pô, não dá. Cara, mas não tem saudosismo nessa fala aí, não? Pode ter, com certeza. Não tenho dúvida. Mas esse saudosismo, ele é nutrido e ele é baseado em alguma coisa, né? Alguma coisa concreta, não cara. Só um puro saudosismo, né? Sim. Até porque o Zé Roberto tem um saudosismo também nele, né? Sim, com certeza. Não é... Com certeza, mas eu vou de Falcão também, cara. Eu também. Eu mantenho o Falcão. Entendi. Eu não voto, mas se eu votasse, acho que já ficou claro que eu votaria no Zé Roberto. Cara, eu acho jogadores... tecnicamente não vou analisar, mas a característica é bem parecida, né? Do meia que toda hora tá finalizando, do meia que pisa na área o tempo todo, do meia que participa intensamente do jogo.
o Kaká com o Zico. É só comentário do Kaká ou tem disputa? Não dá para disputar, não, né? Disputa não tem, não, cara. Mas o Kaká já foi um grande, né? Teve o seu momento muito bom. Aí é foda, né, cara? O Kaká em 2010 ele precisava de um outro ali para ajudar ele naquela seleção de 2010. Mas ele já chegou mal em 2010. Ou... Então, mas mal antes de ele tava... físico. Físico, ele tava bem. Ele entendeu? já tinha jogaram rolado aquela lesão de pubis. Dele. Aquela lesão de pubis que arrebentou ele, acaba com todo mundo, próximo àquela Copa. Então ali ele já estava meio que inviabilizado de dar aquela chapada que ele sempre deu muito pro gol. Enfim. Mas o Zico aí não tem jeito, não. Eu acho que o Kaká é um cara muito, muito, muito bom. Sim. Mas eu não colocaria o Kaká na prateleira dos grandes craques brasileiros. Acho que ele não estaria nem entre os 20. Até porque eu acho que ele foi muito bom por relativamente pouco tempo, né? Eu acho que o Kaká seria um bom nível por relativamente. É o que eu tô falando. Ele foi muito bom, como o Macarrão falou, ele foi bom por pouco tempo. E eu acho que ele foi muito bom sempre dependendo muito do físico. Então, quando ele se machucou, você vê que ele acaba. Porque ele não é o genial, igual o Zico que machuca o joelho, volta, mas ainda continua, né? Doideira. O Kaká tinha tem uma característica que eu sempre falo que no jogador de futebol, se eu fosse treinador ou presidente do clube, eu faria vestibular para os caras. Ele era um cara inteligente, né? Um cara que tem... Então isso eu acho que faz uma diferença muito grande, mas isso né? cada vez mais, né, Macarrão? Eu acho que essa mescla é importante. Porque, de fato, ter esses jogadores no elenco é muito importante. Mas você ter um jogador irresponsável, aquele cara que você vê que... O bad boy, né? O bad boy. O QI do cara, ele, intelectualmente falando, ele deixa um pouco a desejar. Mas no campo, o cara é um gênio. Porque ele é o despreocupado, né? A gente tem 1000 exemplos no Brasil. Eu acho que esse cara está desaparecendo do futebol. A gente tem, não, já teve, né? Hoje talvez, tem um outro que não é gênio, mas a característica do falando, talvez você tenha o Bruno Henrique do Flamengo. Eu pensei nele também, Que é muito isso. Você vê que é um cara que ele faz errado e dá certo. Mais inteligente, né? É isso aí. Mais inteligente, né? Quem vê ele jogar no campo percebe, cara. Na hora que a bola vem, você vê que ele salta no tempo errado, você fala... ele vai todo torto na bola, cara. Dá tudo certo, cara. Impressionante, cara. É isso também, né, cara. Vendo ele no estádio, é um troço doido. Aqui, deixa eu levantar uma lebre aqui. Vai sair do Saga sem querer, mas vocês comentaram, né? O Kaká, o Mercinho frisou muito. O Kaká precisava... Ele era um excelente coadjuvante. Ele precisava de alguém junto. Pô, será que não tá faltando isso pro Messi, não? Já que ele não consegue chamar, né? Ele era um excelente coadjuvante, olha só, hein, vou apanhar por aí. Ele era um excelente coadjuvante. O nego vai te bater. Foi alçado a protagonista. Principal, E aí, tanto que quando precisa dele como protagonista, ele não consegue, entende? Assim, mal comparando, tá, gente? Mas porque realmente, quando precisa dele, mas tem o jogo tal, gente. Pô, mas ô Macarrão, quem no mundo jogador de ataque que tem a possibilidade de ter Griezmann e Luis Soares para jogar junto. Soares junto, né, cara? Você quer coadjuvante melhor que isso, cara? Para mim, o Soares é o melhor centroavante do mundo. Se você pegar todos aí, para mim, no mundo inteiro, não tem Lewandowski, não tem ninguém. Sim. E o Griezmann, velho, o Griezmann é um monstro. O Soares é esse maluco, né? Só que ele é inteligente, ele não é burro, só é louco, né? Sim. O Griezmann, cara, ele tá mal no Barcelona, tem que entender por quê. Você falou do Lewandowski aí, cara. Nossa, eu gosto muito dele, cara. Ele é muito bom. Acho ele muito bom. Mas o melhor Soares é melhor que o melhor Lewandowski. Pode ser. Sim. E o Bruxo? Então, né? O Bruxo aí, né, cara? E assim, Copa 2006 dele também foi aquele que tava fora do peso, né, cara? Pra mim, pensando assim, craques, jogadores assim, que criam expectativa. Para mim, é a pior Copa do Mundo de um craque que eu já vi. Sim. Entendeu? Quando começa a Copa, na capa do álbum, não tem a meia dúzia que são os melhores? O Ronaldinho estava em 2006 nessa meia dúzia, que ele era o melhor do mundo e tal. Para mim, capa de álbum
que fez Copa pior que ele, não tem. A Copa de 2006 dele é vergonhosa. Se você assistir o Brasil e França que a gente ia eliminar, dá pena de ver o Ronaldinho em campo. Ele não sabe nem o que ele tá fazendo lá. Eu não sei se ele já estava bebendo naquele momento ali, se ele já estava no nosso ritmo de quarentena, entendeu? Porque não tem explicação, cara. Sério mesmo. E do outro lado tem o Pelé, né, gente? Não, não dá disputa. Aí fudeu, né? E assim, independente do Pelé, o Ronaldinho com a camisa da seleção, se a gente fizer 3 times, para mim ele não entra em nenhum dos 3. Na seleção, para mim, não entra, não. Também não entra, não. Quem botar, vai botar pelo que ele fez no Barcelona. Ou algum atleticano fanático. Né? Exatamente. Também concordo contigo nisso aí. Agora, a gente tem a chance de vocês se redimirem, gente. Ai, meu Deus. Como é que chegou aí, gente? Temos a possibilidade, porque a gente teve esse embate que deu uma disputa boa em 98 e o Garrincha acabou passando. Não é isso? Quando foi 2002, essa disputa não aconteceu, porque aí o Ronaldo foi nosso centroavante principal em 2002. Disputou com o Romário e perdeu. E agora a gente tem de novo essa possibilidade com o Ronaldo disputando com o Garrincha. E aí vocês que vão me dizer. Cara, olha só. Sei, né, cara? Você põe um Garrincha no banco, né, cara? Porra! Não, eu não consigo, aí é o saudosismo total, né, cara? Mas, pois Quantos jogos do Garrincha você viu, Macarrão? Não, pois poucos, né? Mas de quanto que você ouviu, né? É foda. Você vê, o cara... É foda, cara. Sem mídia nenhuma. Todo mundo que fala, né, cara? Porra. Não, imagina se fosse hoje. Mas você acha que ele é sem mídia, cara? Eu acho que ele é muita mídia. Um cara que você... Não, peraí, perdão. Sem mídia, não. Mas com a mídia completamente você vende um produto que não existe, cara. Todo mundo compra. Não, tudo bem, mas por favor, não estou falando mal do Garrincha. Eu estou falando que eu, por exemplo, comprei o Garrincha sem ter visto o Garrincha jogar. Isso é a mídia mais forte possível. Então, mas não foi uma mídia feita por ele, cara. Foi uma mídia feita por quem não viu, igual a gente. A gente faz mídia pro Garrincha sem nunca ter visto ele jogar, ô Messi. Então, mas, por exemplo, o Ronaldo teve assessor de marketing, teve isso e isso que eu tô querendo dizer. O Ronaldo lá em cima, cara. Sim. Entendeu? Que a faz mídia, igual o Neymar, a gente achar que o Ronaldo é maior que o espontânea, Romário, né? Por causa disso. Entendeu? A mídia do Garrincha é espontânea, do Ronaldo Exatamente, é paga. Não, então, mas o que eu tô querendo dizer, a diferença que eu acho que é um ponto muito importante é a mídia, se ela é paga ou não, independente disso, você tá fazendo mídia com o quê? Entendeu? Sim. Qual é o produto que você tá fazendo mídia dele? O Garrincha é um personagem que a mídia em cima dele é um folclore. Sim. Independente do quanto ele jogava, tá? Eu não estou fazendo nenhum juízo da qualidade do Garrincha como jogador. Pelo contrário, eu estou falando exatamente que eu cresci sendo obrigado a falar que o Garrincha era foda sem nunca ter visto. Diferente do Pelé, que você tem um monte de imagens e conteúdos dele, do Garrincha não tem. E a gente, mas mesmo o Pelé, né? Não deixa de ser também uma mídia muito mais parecida. Pior que não, porque o Pelé tem muito conteúdo, Macarrão. Muito mesmo. Claro. Se você quiser ver jogo na íntegra do Pelé, você consegue assistir quantos você quiser. Até você não conseguir mais. Agora, do Garrincha, mas assim, você consegue muito ver jogo do Pelé, cara, na década de 70 em diante, né, cara? Exato. O problema é que o Até Garrincha na década de disso, 60 um pouco. Mas a maioria na década de 70. Agora, o Garrincha não tem, é isso que eu tô falando. Então, é porque o Garrincha é da década de 50, 60, né, cara? Nós já estamos no último jogador aí? Penúltimo? Porra, agora eu tô curioso pra saber quem ficou do outro lado lá, que eu não tô lembrando não, mas tá bom. Eu vou manter o Garrincha, cara. O Garrincha bebeu mais do que o Ronaldo. Tudo bem. Eu também vou manter o Garrincha. Peraí, mentira, quem é o outro aí? Porque eu não participei do anterior. É o Romário, quem tá na central. O Romário continua? O Romário continua, filho. Eu achei que o Romário tinha perdido, pô. Ele ganhou do Ronaldo. Entendi. Pô, eu vou de Ronaldo, então, que seria maneiro ver uma dupla Ronaldo e Romário. Virei a casaca fácil aqui agora. Tapetão por isso. Deixar bem claro aqui que eu tô mantendo o Garrincha, hein?
Pra ninguém xingar depois. Tá querendo ficar bem com o Josélio, eu acho. Pois eu é. acho que tá querendo ficar bem com o Josélio. Não, mas eu vou pôr o Ronaldo pensando muito nessa questão dessa dupla, Ronaldo e Romário. Porra, se ela tivesse tido mais tempo... É meu sonho. Seria foda. 98 foda. Me dói até hoje de não ter sido Romário. Foda demais. Enfim. Então temos um empate. É você, Rafa. Cara, pra mim não tem nem dificuldade, cara. Pra mim o Ronaldo é o segundo melhor atacante que eu já vi jogar. Só perde pro Romário mesmo. Você viu jogar, entendeu? Perfeito. Sim, sim. E assim, o Garrincha, eu respeito pra caramba, acho que não tenho dúvida nenhuma que foi um cara fora do comum no futebol. Acho ele muito, muito, muito bom pelo que eu já vi algumas coisas sobre ele, mas eu acho que ele é um cara que, vamos supor, se hoje a gente teve o jogo Bayern e Barça, né? E a gente, antes de começar a gravar aqui, a gente falou um pouquinho do quanto que o Messi, nos momentos decisivos ali, ele não chama, ele não faz, enfim. Como que a gente vai saber se o Garrincha fazia isso? Porque se você olhar lances do Garrincha, são sempre os mesmos, cara. Entendeu? Eu parto do princípio assim, o cara jogou 15 anos. Vamos imaginar. Quantos jogos ruins será que ele não fez? Entendeu? Se o Pelé fez, então o Garrincha, sem dúvida, fez também. Quantos foram? Não, sim, entendeu? É difícil, cara. Para mim, eu respeito muito a história dele e os fãs, que eu acho que a maioria tem a mesma impressão que eu. É mais repetição do que análise. Claro. Então, para mim, é o livro que você não leu, né? Eu não consigo votar no Garrincha. Né? Para mim, o Garrincha nem estaria nessa disputa mais há bastante tempo. Entendeu? Eu não consigo votar nele por isso. Não é desrespeitar a história. Entendeu? Sim. Porque é muito mais assim, é não ter tanta história sobre ele para analisar. E não sou eu, não. Se você for no Museu do Garrincha, não tem tanta coisa para você analisar, não. Você não acha que ele é muito grande na seleção, não, cara? Eu acho que ele é muito grande. Eu acho que ele tem o tamanho do Ronaldo na seleção. Ele decidiu uma Copa no Brasil. Ele ganhou 2, sendo que uma ele é o protagonista e decide. É bem parecido, você não acha? O Ronaldo tem 2 títulos, sendo que um ele é o protagonista que decide. Mas um ele nem entrou, né? Sim. E 98 ele leva a gente na final jogando uma barbaridade, cara. Não, sim, jogou muito mesmo. Entendeu? Aí teve o episódio da final, que é uma pena, mas, pô, ele foi o melhor. Não, jogou melhor. Pra mim, a Copa de 98 foi a melhor dele. Eu também acho. Verdade. Eu também acho mesmo. Se você assistir a semifinal que ele fez, é um negócio de louco. Eu falei num outro episódio do Saga aqui. Aquilo é aula de jogar futebol, cara. Jogou muito contra a Holanda. Tá e olha só, né? Como é que jogou a gente falando da possibilidade de Romário e Ronaldo junto, né? Por causa daquela porra, daquela birra, aquela babaquice, não levou o Romário, aí o Ronaldo falhou na hora H na final. E tem o Romário, cara, era outra história. Assim, então, coisas que eu discuto muito no futebol, cara. Futebol brasileiro. Cara, você não vai levar um jogador machucado? Você levou o Zico em 86 machucado, como é que você não leva o Romário? E não deixou de ser decisivo naquele jogo, né? No jogo Exatamente. Que ele entrou. Mudou o jogo, né? Ele mudou o jogo. Exatamente. Não passamos, mas ele foi bem relevante a participação. Não tem lógica. Aí, igual em 98, você não levou ele para levar gente que nem entrou praticamente nada. Porra, puta que pariu, imagina. Não, aquela final foi um castigo mesmo, né, cara? Você parar pra pensar. Porque o Edmundo tinha que ir, obviamente. Sim. Mas pelo menos a 4ª vaga pro Romário ficar lá tinha que ser. Porra, pelo amor de Deus, né? Que levasse alguém defensivo a menos aí para poder ter 5 atacantes ali, para poder... Quem foi o outro atacante? Pois é, eu tava tentando lembrar aqui. Porra, a gente Acho que foi o Denilson, cara. Que podia ser um... O Denilson. O Denilson foi como atacante, mas podia ter sido como meio, porque o Denilson... Mas o que aconteceu? Faltou, se eu não me engano, faltou um volante, um lateral, não sei. Aí o corte do Romário, ele não convocou atacante, convocou, levou o se eu não me Emerson. engano, o Emerson. Foi o Emerson. O Emerson, não foi? Foi isso mesmo.
Foi isso, mano. Você vê, é loucura. Loucura. Porque nessa época o Emerson jogava de meia um pouquinho mais avançado. Ele foi recuando. Aí você vê o retrocesso do futebol brasileiro, cara. Aí você tem que aguentar o Luxemburgo dar uma entrevista depois do jogo do Palmeiras, falando que a gente não tem que mudar nossa essência, que nós somos pentacampeão do mundo. Ah, vai pra merda, cara. Você viu o Bayern hoje ganhando de 4-1 e partindo pra cima pra fazer 8. Quando que esse time no Brasil faz isso, cara? Faz um gol, recua tudo, cara. Pensando assim, a gente estava enrolado, nada evoluiu. Isso irrita, cara. Viu? Fecha os nossos 11 aí, Ninguém fala nada, você não vê nenhum repórter, ninguém questiona isso, cara. Loucura. Viu? Um ou outro questiona. Pra fechar, sempre, né? 2006 para mim foi a última Copa que a gente tinha um centroavante de respeito, né? Um centroavante que realmente fala, pô, esse cara põe medo nos outros, né? Uhum. Se eu não duvido que vai acontecer, mas o Romário passando hoje, praticamente a gente diz que o Romário é o centroavante da nossa seleção top 11, né? Com certeza. Sim, sim. Mas o Adriano foi um baita centroavante, né? Foi um baita centroavante. Cara, o Adriano, pra mim, é a maior decepção do futebol mundial, cara. Nossa, cara. Como que a vida... Cara, a vida, né, cara? A vida mundana pode acabar com o cara. É uma loucura, né, cara? Mas será que ele achou ruim? Eu acho que não, cara. Não, sim, não por ele, mas eu falo pra gente, cara. Cara, você não sente meio que uma depressão você não ter o Ronaldo, o Adriano em 2010, 2014, não, cara? Demais. Cara, não é possível. Principalmente porque era o Luiz Fabiano e o Fred. Então, cara, nossa, cara, pra mim, assim, Não, e aí você uma das maiores decepções, cara, que eu tenho de futebol com isso, cara. O Adriano podia ter sido muito maior a ponto de, nessa disputa, a gente debater e não simplesmente comentar sobre o Adriano. Não, ele foi muito bom por pouco tempo também. Entendeu? Pra mim, ele vai na mesma onda do Kaká aí. Aliás, foi uma geração pelo ralo, né, gente? Uma geração pelo ralo, cara. É absurdo. Loucura. Entendeu? Se você parar pra pensar... Se você pensar, todo mundo que a gente viu aí, Ronaldinho, Kaká, Adriano e Robinho no banco... ainda na Copa 2014, cara. Os 4 não foram o que eles poderiam ou que tinham potencial para ser, né? É verdade. Por motivos diferentes, cada um com o seu, né? Então, o hiato que a gente teve nessa geração... Não é o problema do Adriano, não? É muito em função disso, vocês não acham, não? Oi, desculpa, Messi. Eu tava falando sério. O hiato que a gente teve nessas gerações de grandes craques, tipo assim, não é muito em função disso, não? Mas, ô Messi, isso aí é um assunto para a gente fazer um mesa de bar falando disso. Porque esse ato, ele tem sentido, ele não é um acaso. E a cultura do nosso país, a educação do nosso país, uma série de coisas explica muito bem esse ato. Você vai perceber que ele acontece exatamente no momento que o futebol vira totalmente business e as cifras crescem exponencialmente. Quando isso acontece, você vê que o brasileiro não está preparado para isso. Vamos dizer que a profissionalização, né, top assim, do futebol foi péssima para nós, né? Foi isso. Porque para o mundo inteiro foi muito fácil. O cara nunca foi a solução para uma família inteira. Ele foi mais um que estava ali. Né? E o brasileiro passou a ser isso. Hoje você tem um pai que o filho nasce com 6 meses e ele já acha que o filho vai ser a solução para a família dele. Eu, durante alguns bons anos, Rafa e Messinho, eu falo, assim, não sei se eu ainda concordo com isso que eu mesmo falava, não. Mas o futebol, para mim, é o esporte profissional mais amador de todos. Futebol brasileiro. Aí hoje eu faria um recorte com mais cuidado. É o esporte mais amador dos profissionais, cara. Até porque ele é o mais jogado, né? Então, naturalmente... Sim, mas eu digo mesmo o profissional, entendeu? Mesmo quando você vai para... Mas é porque o profissional, ele é muito abrangente, né? Ele envolve muita coisa. Então ele... É verdade. Enfim, seguimos de Romário, não é isso? Seguimos de Romário. Não dá, né? Aqui eu acho que não convém. Né? Se alguém votar no Barreiro, eu não volto mais aqui. Não dá, né, cara? Depois que eu não votei no Zagallo, eu não consigo votar em mais ninguém. Não dá. Vou manter o Tele até o final, cara. Então, fechamos nossa seleção. Tivemos uma mudança só, né? Só a entrada do Fenômeno. Só uma. Só a entrada do Fenômeno. Só a entrada do Fenômeno. E eu não sei se teremos outra, hein, gente? É verdade.
É provável que não tenhamos outra. O Neymar aí, né, gente? Pois é, mas o Neymar, eu vou falar algo polêmico aqui, hein? Pra gente encerrar, enquanto a nossa produção põe a seleção aqui, eu vou falar algo polêmico que pode recortar e depois ir me atacar aí, que eu sei que vai acontecer. Em 2022, o Neymar vai jogar de meia, tá? Camisa 10 clássico. Nós vamos ganhar a Copa e ele tira o Zico dessa seleção. É mesmo? É a chance que ele tem. Porque, assim, isso é um fato. Se o Neymar continuar jogando como ele joga, que ele é um monstro. O Neymar é um monstro. Na posição do Zico, que é como ele tem jogado no PSG, se ele ganha a Copa protagonista ele fez nessa mais posição, ele tira o Zico. Sim, mas ele não vai jogar no Brasil nessa posição, não. Vai. Se o Cebolinha arrebenta lá, é Cebolinha na esquerda, Gabriel Jesus na direita, Gabigol, centroavante, e o Neymar é o... Com o Tite de técnico? Esquece. Ué, mas é o que ele fez em 2018, só que ele usou o Coutinho ali de meia que não funcionou. Era Coutinho, Neymar, Douglas Costa, William e Gabriel Jesus na frente. Pode ser. É basicamente o mesmo sistema, só que lá muito pior. Esse que eu armei aqui dá para ganhar o Hexa. Show? Depois vocês veremos, se Deus quiser. Veremos. Maravilha? Moçada, brigadão, valeu. Aqui, valeu, Deixa abração. aquele like maroto. Finge que é o Lewandowski e põe essa porra aí pra arrebentar com o Barcelona. Valeu.